Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre ressurreições e julgamentos, né? Mas antes de a gente falar sobre ressurreições e julgamentos, eu gostaria de falar sobre morte, né? A morte é uma coisa que a gente não gosta muito de falar. O homem ele não foi criado para morrer, e eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente sente, né? Ao se despedir de alguém diante da morte. Porque de fato nós não fomos criados para morrer, o nosso corpo foi criado para viver, a Adão e Eva foi criado para viver. Só que aí o pecado entrou e a gente sabe como é que a coisa aconteceu, né? Então não é uma coisa simples, a morte é esse momento de separação, né? A morte, quando você pensa em morte, é tipo assim, acabou. Então a pessoa ela deitou ali e já foi. Só que a gente sabe que esse corpo, essa carne aqui, ela é corruptível, ela volta pro pó e ela vai virar pó de novo, como a própria palavra fala. O pó volta pro pó. Mas aí vem a questão, né? E a alma, né? Então a gente tem que pensar nesse estado intermediário da morte. Então, antes de a gente entrar em ressurreições e julgamentos, a gente vai falar um pouquinho sobre esse estado intermediário da morte. Eu fiz um certo diagrama, vou dizer assim, para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa divisão e até depois, quando a gente for falar dos julgamentos e das ressurreições, o que é que vai acontecer. Então a gente tem aqui no extremo, né, no topo, o céu, e na base, aqui no outro extremo, nós temos o inferno. Não sei se está parecendo invertido ou não para vocês, mas enfim. Cá tá céu e cá embaixo está inferno, ou lago de fogo, como a gente pode conhecer, né? Em hebraico vai ser o Geena e em grego vai ser o Tártaro, mas que é este lugar aqui. E aqui nós temos no topo o céu. No meinho, sabe assim, nesses meios aqui, ó, sem ser esse meio aqui e aqui, antes de inferno a gente tem aqui o que a gente chama de sepultura, né? Ou Hades, que é o termo em grego, e Sheol, que é o termo em hebraico, né? Quando a gente fala assim, meus pés pisaram no céu, e a gente vê algumas passagens, então ele está se referindo à sepultura, que muitas vezes é traduzido para inferno, mas não é este inferno, esse lago de fogo que arde, que queima. Aqui é um lugar de sepultura, é como se fosse um lugar de descanso, né? Só que é um lugar de descanso para quem? É um lugar de descanso para quem, infelizmente, vai depois de terminar de descer um andarzinho para baixo. Entendeu? Então, eu confesso a vocês que eu não sei se no reino espiritual a coisa ela é divididinha dessa forma. Mas quando a gente se refere a esse lugar aqui, a gente sabe que não é onde os santos estão descansando. Porque os santos estão descansando aonde? A gente viu lá na história de Lázaro, né? Que ele estava onde? No seio de Abraão, no paraíso. Então, quando a gente está falando de paraíso, quando a gente está falando de seio de Abraão, a gente não está falando ainda do céu. A gente está falando desse lugar de descanso daqueles que serão salvos, daqueles que irão ainda para o céu. Então, é como se a gente tivesse uma sala intermediária para ir para o inferno e uma sala intermediária para ir para o céu. No meio disso tudo, a gente tem um abismo. O que é esse abismo? Lembra que quando a gente leu lá Apocalipse 20, a palavra fala que Satanás seria preso no abismo? Então, aqui, esse buraco aqui, que a gente não sabe onde é que tá, mas é aqui. Eu botei aqui no meio só para representar esse abismo, que é de onde aqueles demônios, né, eles sairão. É onde o próprio Satanás, muito provavelmente, ele já está. Por quê? Aí você pergunta, Jéssica, por que lá e por que não no inferno? Porque a gente sabe que a chave do inferno não está na mão de Satanás. A chave do inferno está na mão do Senhor e é Ele quem vai determinar quem para lá primeiro vai, assim que chegar o momento de ir para lá, para o lago de fogo e enxofre. E aí vocês podem dizer, mas por que você está falando isso? E aí eu vou dizer a vocês quem vão, digamos assim, ser as primeiras pessoas a inaugurar lá aquele laguinho. Aqui no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 20 fala assim: E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, as primeiras duas vítimas do lago de fogo e enxofre são esses dois aqui. Satanás é lançado lá depois, é importante a gente saber disso, né? Que aí no versículo 20, né, depois dos 1000 anos, quando Satanás ele é solto, fala lá no 19, no 10, 20 e 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então, dia e de noite vão ser atormentados. Então, a besta e o falso profeta já estavam lá esperando Satanás. Satanás não estava lá, gente. Passou 1000 anos, Satanás não estava lá. Ele estava no abismo, entendeu? Ele não foi para lá logo de cara. E aí entra na parte de ressurreições e julgamentos. Julgamentos e ressurreições. Vou usar aqui minha pesquinha, não repare, meu carrinho, minha capinha.
A gente vai tratar de basicamente três ressurreições e 3 momentos de julgamento. Um antes da grande tribulação, outro antes do milênio e outro antes da eternidade. Então vamos por parte. Qual é a ressurreição que antecede a grande tribulação? Lembrando que esse momento aqui dessa ressurreição é aquele momento em que os mortos, eles vão ressuscitar, vão ser salvos, né? Os que estão salvos, eles vão ressuscitar. Então lembra lá do desenho que eu fiz? Ui, a Bíblia fechou aqui. Aqui, ó. Os que estão salvos, eles vão ressuscitar. Por que eles vão ressuscitar? Lembra que grande evento acontece antes da grande tribulação? O arrebatamento da igreja. Então, quem está morto, que está nessa parte aqui, nessa sala intermediária de cima, vai ressuscitar, vai levantar. No céu, nós vamos viver as bodas do Cordeiro, né? Teremos o corpo transformado, isso daí é a ressurreição. Teremos o corpo transformado, aqueles que estarão... Lembrando, isso é para quem está morto e que ressuscitou. Não estou falando de quem foi, que está vivo e que foi arrebatado, não. Estou falando de quem está morto e que ressuscitou. Estou falando de ressurreição. Nós que estaremos vivos, não quer dizer, não sei se eu vou estar viva, mas tipo assim, quem estiver vivo nesse momento aqui do arrebatamento, né, vai ter o mesmo fim. Vão ser salvos. Também vão participar lá das bodas, tal e tal. Essa ressurreição é para a igreja, a noiva do Cordeiro. Então, quando a trombeta soar, né, nesse soar da trombeta, que a igreja ela for arrebatada e quem tiver morto ele acordar, aqueles que dormem acordar, a gente precisa lembrar que essa galera aí é a galera da igreja, é a galera do tempo dos gentios, de 2000 anos, do tempo de Cristo lá, muito provavelmente os discípulos, todos aqueles que ouviram, conheceram Jesus ali, né, e que viveram como igreja. Então, é para essas pessoas essa ressurreição aqui que a gente está vendo antes da grande tribulação. E julgamento. O que é que temos de julgamento? Lembrando que o julgamento é coisa ruim. Quer dizer, né? A sentença é que determina se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas a sentença que a gente vai tratar aqui é de coisa ruim. Os mortos ímpios que estão na sala de espera aqui para ir para baixo vão permanecer mortos. Não sai daqui, não. Aqui a gente vai ver que o negócio vai esvaziar e vai todo mundo pro céu. Aqui, nessa parte aqui, ó, no Hades, na sepultura, vai continuar a galera lá dormindo todo tempo, dormindo, acordado, sei lá como é que seja. Vão continuar aqui e eles não vão ser ressuscitados. Vão continuar aqui. Quem tiver vivo, que for ímpio, a gente sabe que vai ser condenado a passar pela grande tribulação, né? Que é aquilo que a gente não quer de jeito nenhum. Vão ficar na terra. Esse é o julgamento. Pronto. Passou o período da grande tribulação, né? Aí vem outro momento de ressurreição e de julgamento, né? O que é que tem de ressurreição? Os mortos de todos os tempos que foram fiéis. E aí a gente junta lá a galera do Velho Testamento, Abraão, quem mais? Esqueci do povo. Davi. Eu tô imaginando que esses vão estar lá, viu? Pelo amor de Deus. Esther, Ruth, essa galera toda aí, Daniel, com certeza Daniel, Isaías, Jeremias, essa galera toda. Os mortos de todos os tempos vão ser ressuscitados para viver no milênio. Jéssica, como é que eles vão viver no milênio? Aí é o que eu lembro a vocês, né? Nós, igreja, fomos ressuscitados antes da grande tribulação, então nós tivemos o nosso corpo transformado. Eu confesso a vocês que eu não sei dizer se esse povo vai ter o corpo transformado para viver como a gente, né, como reis e sacerdotes, ou se eles vão, eu imagino que eles vão ter o corpo transformado. É claro que eles vão ter o corpo transformado, Jéssica, né? Se eles estão mortos, vão ressuscitar. Então, eles vão ressuscitar com o corpo transformado. Pronto, então você já tem a resposta para isso, foi uma abstração aqui. Então, eles vão ressuscitar, meu Deus, será que eu tô metendo minha mão nesse microfone? Então, eles vão ressuscitar de todo o tempo para viver no período do milênio, né? Os vivos, né, as pessoas que ficarem vivas, passarem pela grande tribulação, que permanecerem fiéis, vão viver no reino milenar, vão viver na terra ali como pessoas mesmo, vivendo na terra no período do reino milenar. Corpo transformado. E aqui nós temos a primeira ressurreição, que é o que a palavra fala lá em Apocalipse 20, né? As pessoas desse tempo que morreram, que vão ressuscitar nesse tempo, elas é o que a gente chama de primeira ressurreição. Então, a ressurreição do arrebatamento não é a primeira ressurreição, não. Não é considerada a primeira ressurreição. Aquela dali é a ressurreição da igreja, que é um negócio, um mistério assim que Jesus tem com a igreja. E a gente ressuscitou para viver esse tempo lá com ele, para
não passar pelo período da grande tribulação, por este julgamento da grande tribulação. E aqui é o que se considera a primeira ressurreição. Inclusive os mortos da grande tribulação, do período da grande tribulação, que a gente vê lá no capítulo 20 de Apocalipse, né? Fala sobre isso, esta é a primeira ressurreição. Julgamento. O que a gente tem de julgamento nesse tempo, nesse momento? Os mortos que estão aqui, a galera daqui, vão permanecer mortos, né? Vão permanecer aqui onde estão, não vão acordar. Então você vê que a gente já está no segundo julgamento e essa galera não acordou, não saiu daqui ainda, não saiu dessa sala de espera. Os vivos, né, que foram infiéis, não poderão viver no reino milenar de Cristo, então isso é antes do milênio, lembrando, né, que é pós-grande tribulação, pós-grande tribulação, então eles não vão poder viver no reino milenar e aí provavelmente vão morrer, alguma coisa vai acontecer com essas pessoas, não vão poder viver no reino milenar. As bestas vão ser lançadas no Lago de Fogo e aqui a gente tem as primeiras pessoas que vão inaugurar o Lago de Fogo. E já vai aqui descer direitinho de tobogã, não vai nem passar pela sala de espera, que são as duas bestas, né? A besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. A besta relacionada ao poderio político e a besta relacionada à religião. Então a gente tem aí esse período, a gente tem um milênio, que é o período de 1000 anos, que eu falei para vocês nos vídeos anteriores. E aí agora a gente vai para nossa última ressurreição e nosso último julgamento. Então, o que acontece? Os mortos de todos os tempos serão ressuscitados aqui na ressurreição. Quem estiver morto vai ressuscitar, porque agora não tem mais o que fazer. Então, o período do milênio, não dá mais para deixar esse povo aqui, não. Então, no período do milênio, quem morreu, né, vai ressuscitar agora também. A galera daqui também, esse é o momento delas também serem chamadas para poder, né, serem julgadas. E esse momento aqui é o que a gente chama de segunda ressurreição. Mas quando a gente fala em ressurreição, a gente está falando em vida. Então, as pessoas que morreram e foram fiéis são as que a gente chama de ressurreição, que foram ressurretas, né? E é a segunda ressurreição. De julgamento, o que a gente tem de julgamento? Agora a gente tem o trono branco, que a gente vai ver em outro vídeo só específico sobre o trono branco. Mas basicamente o que vai acontecer? Quem estiver com o nome no livro da vida é aquele grande julgamento, sabe? Você vem, você não vem. Afasta-te de mim, eu não conheço você. Entra no meu descanso, é isso aqui. Quem estiver com o nome no livro da vida vai poder viver a vida eterna. Aí é aqui, a eternidade. E quem não estiver com o nome no livro da vida, infelizmente vai descer aqui, entendeu? Vai pro inferno, vai ser condenado à morte eterna. Então essa é a grande diferença, né? Que essas pessoas que vão levantar daqui, infelizmente, elas vão ser condenadas, a parte de mim, maldito, porque não os conheço. E essas pessoas que foram levantadas, né, do milênio, por exemplo, que morreram e que estão aqui descansando, porque estão no momento intermediário, elas vão ser julgadas e elas vão passar para o céu. Jéssica, a igreja que foi ressuscitada, que foi arrebatada, vai passar por esse julgamento? Eu confesso a vocês, eu imagino que não faz sentido a gente passar por esse julgamento se a gente já foi aprovado em outras etapas. Eu imagino que o máximo que pode acontecer, assim, é Jesus aproveitar aquele momento para dizer assim, olha, vem, agora para viver na vida eterna. Apesar de que a gente já vai estar no estado eterno. Então, eu não sei muito bem, mas com certeza esse aqui é o momento de julgar todos os mortos que estavam na sala de espera pé para baixo. E a galera do milênio, né, que tiver morrido também vai passar por esse julgamento aqui, que é para dizer, não, você foi aprovado aí durante esse tempo. Porque a gente precisa lembrar que durante o milênio vai ter aqueles que Satanás, por aquele curto espaço de tempo, lembra? Vai conseguir enganar e que vai morrer nessa sala e vai para essa sala de espera daqui. E aí a gente sabe qual é o destino, né? E aí depois disso, a eternidade. A eternidade. Ei, que coisa maravilhosa, eu viver na eternidade. Não sei porque nunca vivi lá, mas eu creio que será maravilhoso. Então nosso próximo vídeo muito provavelmente vai ser sobre isso, né? Estamos caminhando para o fim da série de escatologia, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.